Noite. Eu também sou pequena, né? Fico aqui atrás, quase sumi aqui. Muito boa noite, é muito bom vir aqui. Eu vou ficar por aqui assim, ó. A gente vai vendo junto. Mas é sempre bom vir para cá, conversar com vocês. Fico muito feliz. Que bom que chegamos antes da chuva, né? Agora, antes, até a hora da gente ir embora, ela já acalmou. Mas é sempre uma alegria poder vir. Fico muito feliz com o convite. Embora a vida seja corrida, a gente não pode estar sempre junto, né? Mas quando dá, a gente fica muito feliz. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse livro. O livro Jesus no Lar. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler e de conhecer esse livro. Ele foi psicografado pelo nosso querido Chico e foi ditado pelo Espírito Neio Lúcius, que é um grande nome aí, né, da doutrina, que aparece em outras obras também. Esse livro Jesus no Lar, ele é muito importante, um livro assim que não é só um livro para a gente ler e deixar depois na prateleira. Eu mesma uso esse livro no meu Evangelho no Lar. Por isso que eu gosto muito de falar dele. Ele tem 50 capítulos e cada capítulo conta uma historinha. E é muito engraçado como engraçado não, né? Como Jesus já sempre usa essa psicologia de falar muito claro assim aos nossos corações, com as coisas do nosso dia a dia. Então é muito gostoso ter esse livro durante o Evangelho no Lar. É a historinha de uma página e meia. E, inclusive, quando nós temos pessoas da família que não são espíritas, e aí você quer ter esse momento do Evangelho no Lar, dá para usar, porque são histórias bem, digamos, ecumênicas, assim, que todo mundo entende, né? Inclusive os meus filhos, que são crianças, eles também entendem, ouvem ali o Evangelho junto, gostam das historinhas. E esse livro, ele se passava na casa de Pedro, que lá no comecinho, quando Jesus estava por aqui entre nós, né? Jesus começou na casa de Pedro a fazer algumas reuniões, que foi onde foi instaurado o primeiro culto do Evangelho do Lar da história, porque Jesus ia lá na casa de Pedro, que era num lugar estratégico, um lugar bom, assim, de fácil acesso, e ele convidava todas as pessoas ali, os familiares do Pedro, dos outros apóstolos, e todo mundo que ia passando podia entrar e participar desse Evangelho no Lar. Então ali ficou muito claro o quanto que Jesus já nos ensinou desde do primeiro culto no lar, o quanto é importante nós fazermos a leitura, porque ali naquela leitura do Evangelho, nós conseguimos colocar para fora o que a gente entendeu, a gente sai desse lugar de espectador e a gente troca com a nossa família ideias, né? A família às vezes lembra de algum caso que aconteceu, aí você fez uma leitura do Evangelho ou do livro do Jesus no Lar e a gente pode conversar. Infelizmente hoje nós vemos várias famílias que não têm nenhum momento, né, de diálogo. Todo mundo vivendo sua vida, come em horários diferentes, chega, vai para o quarto, na frente do celular, e todo mundo mora junto, mas não convive, não tem esse momento de fraternidade, esse momento de conexão, de comunhão. Então, o Evangelho no Lar é uma grande oportunidade de nós nos conectarmos e começar, às vezes, até resgatar esse momento de diálogo que às vezes a gente perdeu. Então, esse livro é realmente muito interessante por conta disso. E lá no prefácio do livro, eu gosto muito de citar, porque quem escreveu o prefácio foi Emmanuel, e ele é muito interessante nas colocações. Ali começa dizendo, então, quem é Jesus? Para a gente começar esse estudo desse livro, já identificando quem é Jesus. E eu achei interessante trazer essa parte, porque Jesus é entendido de diferentes formas. E a gente vai tentando entender onde que a gente se encaixa ali. Então, Emmanuel fala que para alguns estudiosos, né, Jesus
é somente uma fonte de estudo, onde as pessoas querem pesquisar, saber se foi verdade ou não, se falou mesmo ou não, se fez milagres ou não. Depois, para os teólogos também é a mesma coisa, eles gostam de entender a cronologia da história, os filósofos a mesma coisa, mas para a maior parte de nós, Jesus, e eu achei muito interessante essa colocação, Jesus é um benfeitor providencial nas horas de crise. E é onde a maioria de nós nos encaixamos. Eu achei interessante, Emmanuel, colocar isso, porque o ideal seria que nós disséssemos: Jesus é nosso modelo e guia, é o nosso irmão maior, né, que veio para tanto nos ensinar. Mas, na verdade, a gente acaba entrando nesse bloco de pessoas que acabam entendendo Jesus como aquele que eu chamo no momento que eu estou precisando, no momento da dor, no momento da dificuldade. E aí Emmanuel fala para nós prestarmos atenção nisso, né? E ao invés de ter Jesus nesse lugar, nós fazermos algumas perguntas para que a gente conseguisse entender para o nosso coração. E não é porque nós estamos dentro da casa espírita ou nós somos atuantes que a gente não, às vezes, precisa consultar a nossa consciência e o nosso coração sobre onde nós estamos situados e onde Jesus está situado na nossa vida. Então, olha só, ele faz essa pergunta: quem é Jesus para você? É importante nós pensarmos nisso. Será que mesmo eu estando, eu venho nas palestras, eu colaboro, eu faço, ou então na minha vida, eu sou uma pessoa boa e tal, mas será que Jesus está presente no meu dia a dia? Em todos os momentos ali, quando eu acordo, quando eu vou dormir, nos momentos bons, nos ruins, ou eu acabo vivendo no automático e chamo por Jesus na hora que a água bate, a corda aperta, enfim. Então é importante, interessante nós fazermos essas perguntas para nós. Então, durante a nossa oração, nós conseguimos sentir que Jesus está próximo ali da gente, ou de repente ele está longe, eu não consigo ter uma amizade íntima, eu faço uma oração que talvez não passa pelo meu coração. Eu tenho 2 filhos pequenos e quando a gente vai para a escola, a gente faz oração. E aí, às vezes, na correria, eu vejo que eles estão fazendo oração assim, tudo da boca para fora, sabe? Aí eu falo: gente, vamos parar. Se a oração não passar pelo coração, não chega. Eu falo com eles. E aí eles falam assim: tá bom. Então eu falo: como que passa pelo coração? A gente vai respirar fundo, vai parar um pouquinho, prestar atenção no que a gente está fazendo, a oração passa pelo coração e vai. E será que a gente faz isso sempre também, de deixar a nossa oração passar pelo coração? Ou então a gente já vai fazendo a prece assim, querendo dormir, né? Pai nosso, no pão nosso de cada dia, a gente já está desdobrado. E às vezes acontece, né? Então é importante nós pensarmos nisso, né? Qual que é a minha relação com Jesus? E aí ele fala um pouquinho sobre nós espíritas, que acabamos, isso é um estudo que Kardec faz, tem nesse livro Viagem Espírita, mas ele cita no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns também, qual a nossa relação como espíritas em relação a Jesus e como nós nos portamos. Então existe aí uma categoria, que são aqueles espíritas que estão mais ligados às manifestações, que querem estar presente mais nas reuniões mediúnicas, querem manter contato com os espíritos. Existem outra categoria de espíritas que a gente até entende a teoria, mas não coloca as coisas em prática, né? E aí existem os espíritas cristãos, que é o que o Kardec chama de os verdadeiros espíritas, que são aqueles que entendem a teoria, né? Entendem as consequências e também praticam, se esforçam para fazer uma reforma íntima, se esforçam para fazer um aprimoramento da moralidade. Então, a gente entende que precisa estudar, ir para a teoria, mas também a gente está praticando. Então, isso também, quando a gente entende essa categoria, a gente começa a perceber onde será que nós estamos. Porque, às vezes, eu percebo que nós
como estamos no movimento espírita, a gente acaba pensando assim, não, tá tudo certo. E a gente acaba não fazendo esse questionamento com a nossa consciência. Será que dentro do caminho que eu entendo que é certo, eu estou somente indo no fluxo, ou eu estou percebendo todas as coisas que eu estou fazendo, estou tendo uma análise de consciência e realmente sendo um espírita cristão? Então é muito interessante isso. E aí, no finalzinho do prefácio, Emmanuel diz o seguinte, que Jesus, ele não é aquele que nós chamamos, não deveria ser aquele que nós chamamos na hora das aflições. Jesus é o renovador da vida de cada um. Então ele fala, quando nós entendemos isso, né, a gente começa a amar o nosso templo. E quando ele fala de templo, ele não fala só sobre a igreja, sobre o lugar que nós vamos para buscar Jesus. Ele fala sobre o nosso templo interior, sobre a nossa casa. Aí ele fala, estar com Jesus não se restringe só a ir às reuniões convencionais, mas sim trazer esse amigo celeste ao santuário familiar, onde Jesus passa a controlar nossas paixões, corrigir maneiras, inspirar as nossas palavras, e assim nós vamos estendendo o reinado da paz e de amor sobre a terra. Então, olha que interessante isso. Quando nós trazemos Jesus para nossa casa, ele penetra o nosso lar, o nosso coração se abre mais facilmente. Ele falou, controla as nossas paixões, cuida das nossas palavras, porque a gente tem uma tendência muito grande de agir no automático, de sermos reativos, de alguém lá em casa às vezes falou alguma coisa comigo, eu já nem penso, já vou respondendo, isso acontece. Só que quando a gente traz Jesus para o nosso lar, e o Evangelho no Lar é essa porta, fica tudo mais fácil, porque a gente começa a regular, né, a melhorar, limpar a energia da nossa casa. Então, ó, ele fala que quase 20 séculos depois dessas premissas da Boa Nova, né, o domicílio de Pedro se transformou no mundo inteiro. Que a voz incisiva e doce de Jesus se grave nas nossas almas, e aí nós começamos a nos converter em semeadores ativos do infinito amor. Essa sim é a felicidade. Então, quando ele fala que a casa de Pedro se transformou no mundo inteiro, é que através daquele primeiro culto no lar, hoje todos nós fazendo o Evangelho no lar, o culto no lar nas nossas casas, é como se aquele mesmo momento onde Jesus estava presente na casa de Pedro se expandisse por todos os lares. Então, olha que delícia a gente pensar nisso, né? Às vezes a gente pensa assim, é mais uma obrigação, vou fazer. E tem muita gente que ainda nem faz. E tá tudo bem também. Eu sei que o movimento espírita fala muito sobre isso. Você faz Evangelho no Lar, daí quem não faz fica assim, né? Bem quietinho, porque, nossa, eu sou espírita, não faço Evangelho no Lar, não posso nem falar nada. Mas acontece, gente. Já teve momentos na minha vida também, onde as coisas estão correndo, você deixa de fazer um dia, quando você percebe, você não está fazendo. Então a gente precisa voltar atrás e pensar, vou fazer. Moro sozinho, faço a mesma coisa, porque nós sabemos que os nossos amigos espirituais e os necessitados estão sempre com a gente, ouvindo. Às vezes também acontece de ter alguém em casa que não quer participar, filho, adolescente que não quer, não gosta, a gente faz mesmo assim. As energias vão limpando até que chega um momento, quando é o momento de cada um, todo mundo acaba participando e é um momento muito legal. Eu mesmo, com as crianças pequenas, às vezes eles reclamam, não estão afim, aí a gente coloca um desenho para eles pintarem. Hoje em dia tem as da Turma da Mônica, né, que ajuda muito, o Evangelho do Lar para criança, tem várias formas, e a gente transformar aquele momento gostoso mesmo, porque às vezes também o Evangelho no Lar, principalmente quem tem adolescente, criança, fica uma coisa chata, porque nós guiamos de um jeito meio autoritário. Parece que é uma obrigação chata. E o Evangelho no Lar não tem essa característica. É para ser um momento gostoso, de conexão com a família. Mas daí eu abro o Evangelho, tá lá, honrar o pai e a mãe. Aí eu já falo, viu, você, ó, essa semana você não fez nada disso. Aí a criança vai dizer assim, eu que não quero estar aqui, é a Santa Inquisição, esse Evangelho no Lar, não é? Então a gente tem que transformar aquilo num ambiente gostoso, sem julgar as pessoas da nossa casa,
para que quem quiser ter abertura, se sentir seguro para falar alguma coisa que aconteceu durante a semana, ele entenda que pode ser o lugar ali também, tá? Então é muito importante a gente fazer isso. E nesse livro Jesus no Lar, a gente consegue ver o comportamento de Jesus durante as reuniões. Assim a gente tenta se espelhar um pouquinho, porque Jesus acolhia todas as dúvidas, todas as perguntas, todas as reclamações até, que cada um vinha no Evangelho no Lar e trazia para ele. Ele não julgou ninguém, não foi bravo com ninguém, não disse que ninguém estava errado. Então ele acolhia todo mundo. Então essa é a atmosfera do Evangelho no Lar. Eu vou contar uma história aqui para vocês, que é o capítulo 19. Eu escolhi essa história porque receita da felicidade, eu acho que todo mundo quer, né? Então, eu escolhi essa para a gente compartilhar aqui hoje. Logo no comecinho dessa história, do capítulo 19, ele já começa também fazendo 3 perguntas que eu gosto muito de pergunta, porque quando a gente se questiona, a gente começa a encontrar coisas dentro de nós que estavam lá escondidas e a gente não estava reparando. Então, o questionamento é muito importante. E aí, vamos começar então com essas 3 perguntas aqui, ó. Qual o objetivo da sua vida? Já parou para pensar nisso? Qual o objetivo da minha vida? Para que eu estou aqui? O que eu estou fazendo? Para onde eu vou? É uma pergunta importante para nós nos respondermos. Não é que a gente precisa falar para ninguém, mas é aquela pergunta que a gente faz assim entre nós e o travesseiro, talvez. Como você interpreta a felicidade? Então, o que eu espero, né? Eu quero ser feliz, às vezes a gente fala muito isso, eu quero ser feliz, mas o que é felicidade para mim? Como que eu interpreto isso? Para uns, eu preciso ter muita coisa para ser feliz, para outros, com um pouquinho tá bom. Para alguns, tem que conquistar coisas enormes, família grande, um monte de casamento, isso, aquilo. O outro, às vezes, está muito feliz vivendo, às vezes, só, vivendo com o cachorro, né? Caminhando, fazendo as coisas. Então, a felicidade ela é muito relativa. E nós, muitas vezes, precisamos nos perguntar como eu interpreto a felicidade. E aí, depois, um pouquinho mais profundo, como você se sentiria realmente feliz? Ou você já conquistou, eu sou feliz? Como eu me sentiria realmente feliz? E isso vai abrir um pouquinho a nossa história de hoje. Então, estavam lá na casa de Pedro, Jesus, os apóstolos, familiares, as pessoas que estavam ali na redondeza, e chegou Tadeu, que ele era uma das pessoas mais alteradas, assim, mais inflamadas lá da casa de Pedro. E ele chega no culto todo entusiasmado, e ele começa a reclamar com Jesus. Jesus percebe que ele estava assim, esbaforido, e aí ele começa a falar assim, olha Jesus, o negócio é o seguinte, eu estou tentando ser uma pessoa boa, eu estou tentando melhorar, mas eu não tenho conseguido. As pessoas não colaboram, quando eu tento fazer alguma coisa certa, alguém vai lá e me puxa o tapete. Eu sempre falo isso com os meus amigos, assim, eu tento ser espiritualizada, mas as pessoas não deixam, né? Então, Tadeu estava nesse ritmo. E ele dizia, eu tenho tentado, eu tenho vindo aqui, eu tenho aprendido, tenho tentado ser melhor, mas não consigo avançar, não consigo sair do lugar. E ele estava revoltado, chateado. E aí Jesus fez essas perguntas para ele. Ô Tadeu, como você interpreta a felicidade? E aí ele falou, felicidade para mim seria a paz de todos. Se todo mundo estivesse em paz, acho que eu seria feliz. Aí Jesus falou assim, não, eu não quero essa pergunta, essa resposta assim genérica. Eu quero saber de você, como você se sentiria realmente feliz? E aí ele falou assim, olha, eu acho que se eu fosse compreendido por todos, eu seria feliz. Porque ele já chegou nessa posição de incompreendido, né? Eu tento, ninguém me ouve, eu faço, ninguém me escuta. E ele, então, estava querendo ser compreendido por todos. E aí,
Jesus pegou e falou para ele assim: olha, Tadeu, é muito difícil você ser compreendido por todos, mas se é isso que te faria realmente feliz, vamos interpretar. Então, nós temos alguns desejos dentro de nós e nós precisamos, muitas vezes, nós queremos ser compreendidos. O caso do Tadeu é muito parecido com o que acontece com todos nós. Nós temos algumas exigências dentro de nós e nós acabamos espelhando essas exigências no outro. Simples coisas, eu gosto da minha casa arrumada. Então, se eu saio para vir aqui da palestra e deixo meu marido cuidando das crianças, se eu chegar em casa e estiver bagunçado, já vou arrumar uma encrenca. Então, às vezes, a minha exigência faz com que eu exija que o outro seja como eu, porque eu acredito que o meu jeito é o certo. Então, nós precisamos olhar para as nossas exigências e entender: será que eu também tenho dificuldades de receber críticas? Porque se eu estou fazendo as coisas do meu jeito e eu acho que as outras pessoas não estão colaborando comigo, será que eu estou deixando as pessoas, às vezes, dizerem para onde eu devo ir, para onde eu não devo ir, e eu estou levando muito em consideração o que eles estão falando e reprimindo, talvez, o que eu deveria estar fazendo diferente? Porque muitas vezes a gente se espelha no que o outro está fazendo, mas na verdade a gente acaba reclamando demais, sem que a gente não está sendo exemplo. Então, às vezes eu reclamo que lá em casa a gente tem muita briga, a gente não está se dando bem, mas quando alguém vem trazer algum desafio para mim, eu também reclamo, eu também brigo, ou quando as crianças vêm conversar alguma coisa, eu respondo reativo. Então, olhar para essas nossas dificuldades de compreensão faz com que a gente consiga ser mais empático com o outro, porque eu começo a perceber, se eu também erro, se eu também tenho as minhas exigências, eu não preciso exigir do outro que eu seja tão dura assim com o outro. Então, Tadeu, assim exigente, querendo que as pessoas compreendessem o que ele queria, ele começou então a falar para Jesus, ele fez uma lista, eu até brinquei aqui, uma lista básica, ele começou a reclamar para Jesus. Ele falou assim: olha, Jesus, de verdade, o que acontece comigo que eu não gostaria é que o próximo não me desprezasse, porque eu tenho nobres intenções. Ele falou: eu sei que eu erro, mas eu tenho sempre o propósito de acertar. Isso, você imagina, Tadeu falando direto para Jesus na casa de Pedro. Ele falou: eu gostaria de confiar no meu semelhante e receber justa consideração, o respeito de todos, para que eu pudesse trabalhar sem impedimentos, e que a maledicência me esquecesse, e que eu tivesse expectativa de cordialidade e honestidade dos outros, que a indiferença e a calúnia não me doesse o coração, o sarcasmo, que é um tormento das criaturas, e a impiedade e a maldade, quando dirigida a mim, não se colocasse ao meu encontro. Que os parentes que eu tenho me vissem pela boa vontade que eu carrego na alma. Essa aqui é ótima, né? Então, assim, que todo mundo me visse não só pelas coisas que eu faço, porque eu erro mesmo, mas que eles conseguissem entender a boa vontade do meu coração. E aí ele fala que os que caminham comigo me tratassem sem ironias e sem críticas. E aí, depois dessa lista toda, porque ele não queria ser criticado, ele não queria que ninguém visse ele com maldade, que todo mundo visse as boas intenções dele. Depois de tudo isso, ele falou: resumindo, mestre, eu gostaria de ser compreendido, respeitado e estimado por todos, embora eu ainda não seja o modelo de perfeição que o céu espera de mim. Então, no final, ele teve um cadinho de modéstia. Ele falou assim: embora eu ainda não seja um modelo de perfeição, eu gostaria de receber tudo isso. Então, quantos de nós não temos comportamento parecido com o Tadeu? Então, assim, eu até procuro tentar acordar todos os dias calma, mas aí meu marido não deixa, eu acabo me irritando. Então, o problema não sou eu que sou irritada, que me deixo irritar, na verdade, o problema é meu marido que me irrita. Então, assim, eu até vou no trânsito tranquila,
Mas daí me fecharam, não aguentei, coloquei a cabeça para fora e xinguei o cidadão. Mas assim, eu estava certa, eu estava indo tranquila, foi a culpa dele que me fechou. E aí depois você chega na casa espírita e fala, olha, estou dentro do centro, mas aquele fulano não trabalha direito, eu não consigo me concentrar, então eu estou aqui fazendo minha parte, tudo certinho, mas trabalhar com ele não dá, muito difícil. Então a gente começa a colocar sempre nos outros a dificuldade. E o grande passo para o autoconhecimento, para a gente saber se estamos caminhando para o autoconhecimento, que hoje em dia nós conseguimos enxergar dentro de várias obras espíritas a necessidade da gente se conhecer. Então, é mais ou menos por aqui. Se eu continuo ainda jogando a culpa de tudo que me acontece, de todos os meus erros no outro, é porque eu estou longe ainda do autoconhecimento. Quando eu começo a entender que eu tenho responsabilidade e não culpa, né? Autorresponsabilidade pelas minhas atitudes, independente do que o outro faz, é porque aí eu tô caminhando, tô indo ali pelo caminho certo. E aí, Tadeu dizia isso, então, que ele não conseguia fazer nada e que ele queria ser compreendido, estimado por todos, e Jesus ouvindo. Imagina a paciência de Jesus, né, gente? Inclusive isso, né? Se fôssemos nós ouvindo toda essa reclamação, a gente ia falar assim, mas meu filho, isso aqui é o quê? Mas Jesus, né, é carinhoso e respondeu ele com todo carinho. Então, essa colocação de Tadeu faz com que a gente tenha um outro questionamento. O que será que nós estamos querendo o tempo todo? Qual que é o nosso jeitão, assim, que a gente está o tempo todo dizendo, eu sou assim, não consigo mudar, esse aí é meu jeito, nasci desse jeito, não vai ter como. Nós espíritas sabemos que a gente nasceu de um jeito e tem que voltar de outro, né, gente? Senão, ontem eu ouvi um termo que eu amei, encarnação sabática. Imagina isso, a encarnação sabática eu adorei, aquela que vem, faz nada, volta do jeitinho que veio, né? Então, a gente precisa pensar nisso. Nós espíritas sabemos que temos que voltar melhores. Todos acho que acreditam nisso, né? Mas nós temos essa necessidade mais apurada de que nós precisamos voltar melhores. Então, assim, o que eu estou querendo o tempo todo? O que eu exijo das pessoas que estão ao meu redor? Será que eu já estou fazendo aquilo que eu estou exigindo? Então, com sinceridade, nós vamos conseguindo investigar quais são os nossos padrões, os padrões que eu estou buscando e exigindo dos meus companheiros de convivência. Nós temos uma roda de conversa no sábado de manhã e eu gosto muito de falar sobre isso, porque muitas vezes a gente pensa assim, nossa, mas essa coisa dessa autorresponsabilidade é muito difícil, porque fica tudo nas minhas costas. Então o pessoal lá de casa não é fácil, não colabora muito e às vezes acontece mesmo. E aí você pensa assim, e tudo tem que ser eu tenho que ser inspiração, eu tenho que fazer o certo, eu que tenho que fazer tudo, e o outro? Aí você pensa assim, se o outro não está fazendo, eu vou dar uma relaxada também, e daí relaxa todo mundo. E parece assim, é um peso para mim, eu ter que ser essa pessoa. Inclusive as mulheres têm muito isso, né? As mães, elas têm uma preocupação muito grande com a família. As mães pensam, eu quero que meu marido consiga ter um bom trabalho, ela se preocupa com isso, que o marido esteja feliz, ela se preocupa com os filhos, ela se preocupa com todo mundo, às vezes esquece dela mesma. E a gente às vezes pensa assim, nossa, eu ainda vou colocar mais uma responsabilidade nas minhas costas. O homem também, muitas vezes, por ser o provedor, o pai da família, o exemplo, pensa assim, mais uma responsabilidade nas minhas costas. Mas, na verdade, a autorresponsabilidade, ela não é peso. Pelo contrário, ela é liberdade. Eu sempre falo isso. Porque quando nós somos responsáveis pelo que a gente faz, é uma liberdade porque você pensa assim, se existe um desafio dentro da minha casa e que eu estou há anos tentando mudar meu marido, mudar o fulano, mudar minha esposa, mudar meu pai, mudar minha mãe, não deu certo e nunca vai dar. Agora, se eu percebo que eu posso ser inspiração para mudar o meu convívio,
Isso é liberdade, porque mudar a mim mesmo é possível. Agora, mudar os outros, alguém já tentou mudar alguém? Deu certo? Não dá. A gente fica um tempão ali tentando fazer com que a pessoa seja diferente e não depende, né? A gente não colhe fruta verde do pé. Então, cada um tem seu tempo de amadurecimento. Pelo contrário, se nós temos essa liberdade de pensar assim, depende de mim, então, a mudança. Porque a partir do momento que eu me melhoro, e a gente nunca vai estar perdendo fazendo isso, a gente sempre vai ganhar, a gente inspira outras pessoas ao nosso redor a fazer diferente também. Eu conheço o caso de uma moça que ela começou a ir na casa espírita, o marido era contra, e ela participava das palestras, depois ela começou a ajudar na evangelização, depois ela foi se envolvendo cada vez mais, e ela tinha várias atividades durante vários dias da semana. E o marido dela era muito contra, e no começo ela falou, gente, eu acho que eu tô arrumando um problema vindo, né? Aí a gente falou, não, faça o equilíbrio, né? Dê atenção lá, vem aqui aos poucos também, mas não desista, né? E vai aos pouquinhos. E depois ele foi percebendo que quando ela voltava da casa espírita, ela voltava mais calma, às vezes não tinha aquelas reações, conseguia ter mais paciência com os filhos, tinha mais paciência com ele também. Ele falou, não deve ser tão ruim, né, o que acontece lá. Porque ela tá voltando melhor, e aí ele começou a dar atenção, quando viu, já estava indo com ela, pelo menos nas palestras. Então, às vezes a gente pensa assim, fico tentando mudar o outro, se ele não vai comigo, eu não vou, nesse caso, né, dessa moça. Mas quando ela foi inspiração. E ele começou a ser melhor. Será que eu vou ficar pagando mico aqui de ser o grosseirão sozinho? Todo mundo está melhorando, minha esposa está melhorando e eu vou continuar empacado? Então, cada um dentro de nós, a gente tem essa vontade de melhorar. E às vezes, sendo essa pecinha da mudança, a gente acaba levando outras pessoas junto, né? E aí Jesus olhou então para Tadeu muito carinhosamente e ele respondeu assim: Tadeu, se você procura então a alegria e a felicidade do mundo inteiro, proceda para com os outros como deseja que o outro proceda com você. E caminhando cada homem nessa norma, muito em breve estenderemos na terra as glórias do paraíso. Então, olha a resposta de Jesus. Tadeu fez aquela lista dizendo que queria um monte de coisas. Jesus só disse, ok, se você quer tudo isso, então vamos fazer o seguinte, você começa sendo exemplo, você começa fazendo, que aí depois, quando você começar, um dia todo mundo vai começar também, e um dia a gente vai ter uma terra de um jeito diferente. Então, olha que lindo, assim, uma resposta simples que a gente pode trazer para a nossa vida. Se eu quero diferença no mundo, eu preciso ser essa primeira diferença. Se eu quero que o meu lar seja diferente, eu preciso começar sendo diferente. Se de repente a minha família sempre agiu de um jeito, eu posso ser a primeira pessoa que vou fazer alguma coisa diferente. Se de repente eu fui criada com violência, eu posso ser a primeira pessoa que não vou bater nas crianças e vou ensinar eles de um jeito diferente, com amor, com carinho. De repente, se a gente viveu um padrão ou de trabalho, ou enfim, todos os aspectos da nossa vida, e a gente percebe que sempre foi assim, não tenho nada para fazer. Às vezes você sozinho não vai conseguir transformar algo muito grande, mas a gente consegue transformar algo pequenininho. E às vezes a gente pensa assim, nossa, o mundo está um lugar tão difícil, não sei o que vai ser da nova geração, não sei o que vai ser do governo, não sei o que vai ser do futuro, e a gente acaba trazendo essa vibração de medo para a nossa vida, mas na verdade o primeiro lugar que a gente tem que cuidar é o nosso coração. Como estão os meus sentimentos? Como estão as minhas emoções? Como eu lido com as minhas preocupações? Eu deixo as minhas preocupações virarem desespero, ansiedade, levo esse sentimento para minha casa, acaba virando um caos, não consigo lidar com os conflitos. Então, muitas vezes a gente está olhando um todo muito grande e a gente pensa assim, não sei o que eu preciso fazer.
Mas se a gente voltar lá para o nosso mundo, para o nosso coração, para a nossa casa, para a nossa família, a gente começa a entender onde a gente tem que começar trabalhando. E é ali, dentro de casa. E aí, quando você olha para dentro da sua casa, você acaba precisando olhar para a sua casa interior. Porque para você ser melhor para aqueles que você ama, você precisa estar bem. Não tem aquela questão da máscara do avião? Primeiro coloque em você, para depois você conseguir salvar as outras pessoas. Salve-se primeiro. Aí você estando vivo, você consegue ajudar outras pessoas. Então é isso que a gente precisa fazer. Quando Jesus dizia amar ao próximo como a ti mesmo, olhe para o que você tem que fazer por você, o que você precisa se melhorar, que logo todos os outros vão se melhorar também. Às vezes a gente tem essa ansiedade de querer que as coisas sejam de um dia para o outro. Fiz 2 reuniões de evangelho no lar, não mudou nada lá em casa. Estou há 1 mês fazendo evangelho no lar, não mudou nada. Mas é assim mesmo, é um processo para a gente entender que é fazendo repetidas vezes que a gente vai conseguir alcançar um passinho a mais. Então, gente, depois vai ter outras histórias do livro, mas para encerrar, que a gente tá, é esse horário, né? 45 minutos? É isso? Então, nós precisamos muito fazer esse movimento. É o que eu sempre gosto de trazer para as minhas palestras, o quanto é importante nós olharmos para o nosso coração, para a nossa família e olhar para a nossa consciência. Principalmente nós que somos espíritas, eu digo, o nosso pastor é a nossa consciência. Nós não precisamos de, talvez, ninguém dizendo qual a doutrina a gente tem que seguir, qual caminho a gente tem que seguir, porque tudo está dentro da nossa consciência, é a sementinha de Deus que já está plantada nos nossos corações, e às vezes a gente não rega essa semente, deixa a plantinha ali, meio adormecida, morrer, graças a Deus ela não morre, mas a gente precisa ir lá regar, para ela florescer, e a gente conseguir então fazer o que Deus e nós mesmos decidimos para nós antes de virmos para essa jornada. Então, que a gente possa começar colocando esse evangelho dentro do nosso lar, para que a gente comece a ter a nossa casa mais iluminada. Isso traz luz para a nossa casa interior também e com certeza acaba iluminando mais pessoas ao nosso redor, tá bom? Então, muito obrigada a todos vocês, obrigada pela troca, né, que a gente teve aqui de energias, e que vocês possam regressar para casa com Deus. Muito obrigada.